A quarta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da procuração emitida com a cláusula em causa própria. A procuração em causa própria, in rem suam, não é título translativo de propriedade. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso. Antônio decidiu vender uma fazenda de café a Maria, pelo valor de R$1 milhão. A compradora pretendia evitar arcar com os custos da transação imobiliária, como pagamento de tributo e taxas de cartório. Assim, o vendedor emitiu uma procuração com a cláusula em causa própria. No instrumento emitido, o comprador foi autorizado a representar a si e ao vendedor, inclusive para representá-lo em cartório por ocasião da lavratura da escritura de compra e venda. Após a morte de Antônio, seus sucessores ingressaram com uma ação de nulidade do negócio jurídico. Alegaram que houve fraude na celebração do ajuste e que a procuração poderia ser revogada após a morte do mandante. Maria, por sua vez, se defendeu alegando que a procuração em causa própria é irrevogável e que houve o pagamento e quitação do ajuste, devendo prevalecer mesmo com a morte do vendedor. Também alegou que a procuração transmitiu o domínio da propriedade, sendo desnecessário o registro posterior em cartório. O STJ foi provocado a decidir sobre o conceito, natureza jurídica e eficácia da denominada procuração em causa própria. A discussão de recurso especial em análise envolve delimitar se a procuração em causa própria consubstancia título translativo de propriedade e, em caso afirmativo, se sua existência e validade estariam condicionadas à presença dos mesmos elementos de validade do contrato de compra e venda ou de outro eventual contrato. Antes de adentrar no mérito do julgado, é importante relembrar os ensinamentos da doutrina acerca desse instrumento contratual. Segundo a doutrina, conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objetos do mandato, obedecidas as formalidades legais. Ocorre, corriqueiramente, o mandato em causa própria, nos casos de outorga de procuração, para que o procurador transfira bens do mandatário para o seu próprio nome ou para quem lhe interessar. Sobre o tema, devemos esclarecer que a praxe se estabeleceu desde a época do revogado Código, em torno da outorga de procuração, quando duas pessoas tensionavam a contratação de compra e venda de imóveis, principalmente para se evitar o dispêndio de gastos com escritura pública e de tributos de transmissão nos casos em que o adquirente não tinha recursos para custeá-lo ou não tinha intenção de transferir imediatamente a propriedade. Em vários casos, o adquirente até já tinha o interesse de revender o imóvel. No acórdão do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o tema da procuração em causa própria suscita todo tipo de vacilação doutrinária e jurisprudencial, sendo fundamental, portanto, conferir ao Instituto maior operabilidade e segurança jurídica, aclarando seu conceito, sua natureza jurídica e, sobretudo, seus efeitos. A procuração em causa própria é instituto criado ainda no direito romano e tinha por objetivo contornar duas dificuldades. De um lado, naquela época não existia a possibilidade legal de cessão de créditos. De outro, o instituto visava contornar a impossibilidade de se fazer a tradição da coisa, com a consequente transmissão da propriedade, se já havia posse. De fato, para contornar tais dificuldades, nomeava-se um procurador in rem suam, que detinha o poder de investir contra eventual devedor em nome do outorgante, retendo para si os proveitos obtidos, sem dever prestar contas. O Código Civil prevê, no artigo 685, conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes,
ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Pode-se afirmar que, quanto à natureza jurídica, a procuração em causa própria, tal como a ordinária procuração, é negócio jurídico unilateral. Trata-se, a rigor, do chamado negócio jurídico de procura, de que resulta um instrumento de procuração. A noção exata do instituto se evidencia ao se comparar a procuração e o mandato. De fato, é de toda conveniência não se confundir os institutos, notadamente por possuírem naturezas jurídicas diversas. A procuração é negócio jurídico unilateral. O mandato, como contrato que é, apresenta-se como negócio jurídico geneticamente bilateral. De um lado, há uma única declaração jurídico-negocial. De outro, duas declarações jurídico-negociais, que se conjugam por serem congruentes quanto aos meios e convergentes quanto aos fins. Em suma, muito embora o nome do outorgado conste do instrumento de procuração, ele não é figurante, pois o negócio jurídico é unilateral. Nesse contexto, pode-se conceituar a procuração em causa própria como negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Quanto aos efeitos, o negócio jurídico referente à procuração em causa própria outorga ao procurador, de forma irrevogável, inextinguível pela morte de qualquer das partes e sem dever de prestação de contas, o poder formativo, direito potestativo, de dispor do direito, real ou pessoal, objeto da procuração. Em outras palavras, a rigor não se transmite o direito objeto do negócio jurídico, outorga-se o poder de transferi-lo. Assim, o outorgante continua titular do direito, real ou pessoal, objeto da procuração em causa própria, de modo que o outorgado passa a ser apenas titular do poder de dispor desse direito, em seu próprio interesse, mas em nome alheio. Em sede jurisprudencial, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Benetti, que, após apontar a ampla utilização do referido instrumento no direito brasileiro, destaca que a procuração em causa própria, a rigor, não transmite o direito objeto do negócio ao procurador, mas sim outorga-lhe o poder de transferi-lo para si ou para outro. De fato, se a procuração in rensuam operasse, ela própria, transferência dos direitos reais ou pessoal, estar-se-ia abreviando institutos jurídicos e burlando regras jurídicas há muito consagradas e profundamente imbricadas no sistema jurídico nacional. Em síntese, a procuração em causa própria não pode ser atribuída à função de substituir a um só tempo os negócios jurídicos obrigacionais, por exemplo, contrato de compra e venda, doação, e dispositivos, por exemplo, acordo de transmissão, indispensáveis, em regra, à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais, notadamente do direito de propriedade. É imperioso observar, portanto, que a procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou de direito real, sendo tais afirmações frutos de equivocado romanismo que deve-se evitar. De fato, como sei disso, também naquele sistema jurídico, por meio da procuração in rensuam, não havia verdadeira transferência de direitos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.